Eu vou ouvir o último estudante que aqui está. Onde é que ele está? Do Instituto de Ciências Sociais e Políticas. Nuno Pereira. Uma pergunta só. Nuno. Primeiro, queria desejar boa noite a todos e agradecer em nome da Associação de Estudantes do ISCS pelo convite que foi endereçado pela RTP. Não tem nada que agradecer. Eu gostava de perguntar à mesa se consideram que a instrumentalização da rádio e televisão portuguesa pode gerar problemas a nível de democracia e de liberdade de expressão. E ao Dr. Mário Soares, gostava de fazer uma breve pergunta, se considera que o fim do neoliberalismo é a armadilha da globalização. A primeira pergunta tem que clarificar melhor, assim só, instrumentalização da televisão. Se o facto dos diversos governos instrumentalizarem a RTP pode constituir um perigo... Os diversos governos? Sim, sim. Muito bem. Sr. Mário Soares, quer responder? Bem, eu não quero responder a isto, porque, efetivamente, a questão da democratização ou a instrumentalização é um conceito muito difícil. Eu acho que os responsáveis da televisão é que têm que responder, não sou eu. Eu acho que não há mais instrumentalização na televisão pública do que há nas privadas. Pelo contrário. Mas, de qualquer maneira, eu sempre fui partidário de uma televisão e uma rádio públicas, de serviço público e, tanto quanto possível, isentas em matéria de comunicação social e em matéria política. Este é o meu princípio. Mas não tenho visto que as outras televisões sejam melhores. Havia uma grande esperança quando veio a nova televisão da TVI e havia gente que até não gostava por ser espanhola. Eu achei que ser espanhola ou não ser espanhola é a mesma coisa. Num tempo de globalização não tinha que se fazer isso. Mas a verdade é que não foi melhor que as outras, até que é verdade, e se estivermos com atenção a isso, não é assim. Agora, a outra pergunta dele é mais séria, mas qual era a história da... Você já disse que era da globalização, era uma armadilha de quê? Se considera que o fim do neoliberalismo é uma armadilha da globalização? Foi uma armadilha, se o neoliberalismo... Não foi uma armadilha, foi o descrédito da globalização, tal como ela está a ser praticada. A globalização, do meu ponto de vista, é irreversível. Mas, quando se fez essa política a favor de dizer, bem, há uma globalização, esta globalização económica tem um grande papel, e vai ter um grande papel, e vai defender as classes mais pobres e vai acabar com a pobreza, esta era a teoria. O que verificou é que não, é que a globalização neoliberal pode ser outra coisa, e vai ser outra coisa, já está a ser outra coisa. A globalização neoliberal conduziu ao desastre que está em cima da mesa, que é a grande crise, que é uma crise financeira, que é uma crise económica, que é uma crise ambiental, que é uma crise alimentar, que é uma crise energética e ainda por cima, como houve um estudante que aí pôs e muito bem, é uma crise de valores, porque fundamentalmente é uma crise de civilização. Mas tudo isso está a mudar, porque o mundo está a mudar, porque há o fenómeno novo da cidadania global, cidadania global, que acompanha a globalização. Eu lembro-me de ter ido em 2003, ou 2004, ou 2002, não sei bem, fui 2 vezes a Porto Alegre, ao Fórum de Porto Alegre, que era o Fórum Social Mundial, que estava em oposição ao Fórum de Davos, que eram os homens dos grandes negócios, das grandes empresas, dos grandes magnates do dinheiro. Pois bem, nessa altura, em 2004, os 2 fóruns que eu vi, a imprensa dava pouca importância ao fórum social e muita ao fórum de Davos, que estava, digamos, quase na moda. Este último ano o fórum de Davos foi um desastre. Claro, os ricos nunca apareceram. Todos a baterem com a mão no peito e a dizer que não, isto assim não vai bem, temos que mudar tudo e tal, e temos que ir para o social e temos que ir bem. Portanto, isso foi realmente o que se passou no mundo, foi uma coisa extraordinária.
que foi a vitória de um homem, que agora vou falar do Obama, de um homem que, à primeira vista, não tinha nenhumas condições de ser presidente, eleito presidente da República Americana, porque era afro-americano. Nem de ganhar as primárias. Nem de ganhar as primárias. Eu lembro-me que estava tudo muito longe, o Sr. Pedro queria que ele ganhasse as primárias. Mas toda a gente dizia que não conseguia, e esse homem foi capaz de mobilizar a juventude, a inteligência, o setor mais válido e mais rico da sociedade americana, e ao mesmo tempo todas as etnias. E fez isso através de uma mobilização e de uma dinamização extraordinária, partindo sobretudo dos jovens. Foi por aí que ele começou. Isso provocou uma revolução na cidadania. E uma revolução na América, que está a ocorrer sob os nossos olhos e que ninguém ainda fala nela, porque ele está ainda por cima está a cumprir as promessas que fez durante a campanha. Fez promessas que se diziam que eram impossíveis. Bem, mas está a cumpri-las. E continua a falar com a juventude através do site dele, que tem um site próprio, onde é interrogado pelos jovens. É uma coisa nova, completamente nova que está a acontecer. E essa questão, ele disse no seu discurso de abertura, nós estamos a entrar numa nova era. Realmente, a América está a entrar numa nova era. Infelizmente, para nós portugueses, a Europa não está a entrar ainda não percebeu que tinha que entrar numa nova era. Eu já repetia isto, mas é verdade, como aquela personagem do filme do Visconti, o Gato Pardo, que dizia, é preciso que alguma coisinha mude para que tudo fique na mesma. Essa é a teoria dos europeus. Ora, não pode ficar na mesma. E se ficar na mesma, vamos ao fundo dos fundos. E nessa altura vai haver fenómenos graves que já estão a aparecer pela Europa. São as manifestações descontroladas, nem são controladas por partidos, nem pelos sindicatos, nem por área. Está a Grécia. Estão a reformar a Grécia, a França e a outros sítios, e a Espanha e a outros sítios onde está isso a ocorrer, por toda a parte. E se a violência entra em estado puro, isso então há o caos. E nós não é isso que queremos. Nós queremos uma grande transformação democrática. Não queremos acabar com o capitalismo. Queremos acabar com a especulação financeira, que é outra coisa do atual capitalismo. Mas queremos um capitalismo com uma ideia social e com um propósito de acabar com as desigualdades sociais, que são gravíssimas, e aqui em Portugal ainda mais, e acabar com o desemprego. E para isso é preciso trazer confiança às pessoas, ou às pessoas comuns, porque são elas que mandam, é para elas que existe a política. Mas com este quadro que o engenheiro Ana Colheita traçou, que os partidos não se entendem... Bem, os partidos é outra questão. Mas é no regime parlamentar que nós vivemos. Os partidos entendem-se no essencial. Entendem-se. E falam. Isso é mais um... Não é bem assim. Os partidos são os partidos. Têm defeitos os partidos. Claro que têm. O maior defeito de todos é que são muito fechados e não deixam entrar os melhores. E isso é horrível para os partidos. Tenho dito e repito. É preciso que os partidos sejam abertos, que as pessoas... Mas há indivíduos que têm um pequenino poder, que é de escolher uma lista eleitoral para uma freguesia, para uma coisa, e depois não querem sair dos sítios. E é muito difícil fazer isso. É preciso que os partidos sejam capazes de mudar as estruturas, se democratizarem mais, ouvirem os outros. E isso é fundamental. Eu acredito nos partidos. E mais do que isso, eu acredito que não há democracia sem partidos. De modo que fazer as críticas dos partidos, fazer as críticas dos políticos, é fazer a crítica da democracia e da liberdade que vocês têm. E isso nós não vamos para isso, porque há um recuo terrível que aí. O que é extraordinário no que está a passar na América é porque a revolução fez-se dentro da democracia americana. E está a funcionar a democracia americana. Isso é que é extraordinário. E é isso que é preciso que aconteça na Europa. Mais difícil, mas vai acontecer. Vai acontecer, porque se não acontecer é o fim da Europa como agente global no mundo. Se não houver unidade europeia, é o fim da Europa como agente global.
Isso pode acontecer. Sobretudo uma coisa que nos é muito cara, que também é o modelo social europeu. Exatamente. Que tanto conforto nos tem dado estes anos.